Agora, Pessoas de Valor já está alcançando 2022, porque o ano, a gente já não pode falar que está no início do ano, né? Porque vai vir uma sequência de entrevistado atrás da outra, com assuntos cada vez mais interessantes. E hoje eu tô aqui com a Renise Gomes, que a gente vai fazer uma sabatina com um amigo comum. Renise, afinal, qual é o tema do programa de hoje? Porque a gente não tem pauta e talvez algumas pessoas até estejam vendo agora. O João falou assim, poxa, mas eu conheço ele da televisão, conheço ele do rádio e tal. Afinal, né, 100% Vida, inclusive da própria Santa Cília TV, um tempão, né? Muitos anos. Ele é muito múltiplo, né? Ele é arquiteto, urbanista, parte das artes e ele é pastor na Igreja 100% Vida. Então nós pensamos em falar também sobre inteligência espiritual, porque a gente trabalha o desenvolvimento humano, então a gente pensou em falar nisso. Mas o legal daqui do Pessoas de Valor é que a gente não tem limite, né? Não tem trava, né? É um bate-papo mesmo, né? Para mim é um prazer estar com vocês e também é um desafio, né? Porque quando a gente está com pessoas que têm esse conhecimento, para mim é um desafio. Eu milito. Não, é sério. Não é falsa humildade, verdade mesmo. Né? Porque você tem esse canal e eu trabalho em outros canais, né? Também, mas tem uma relação muito forte com isso também. Com relação às artes, eu continuo, para complementar, eu continuo fazendo até hoje. Eu tenho 68 exposições já, né? Brasil afora também, mas o meu tempo hoje é muito consumido em outra atividade, mas atualmente eu me dedico à aquarela, eu sempre fiz óleo, trabalhos de grandes formatos, né? Também muito ligado à fotografia, a processos históricos de reprodução de imagem. A minha tese, doutorado é nesse sentido do espaço sagrado, mas usando os grandes formatos para reprodução de imagem. Mas e hoje eu faço aquarela, todo dia, assim, algumas horinhas ali. Que horas isso? À noite? Normalmente no lado do cérebro, né? Porque outro dia a gente estava falando sobre os aspectos, inclusive na própria psicologia positiva, que eu e a Renise, a gente é super fã, né? E estuda bastante, a questão da contemplação, né? Então, assim, existe um estágio de evolução, não no sentido de evolução hierárquica, assim, mas de efetivamente estar se desenvolvendo o cérebro, e quando você alcança essa contemplação, esse momento de poder pintar ou ouvir uma música erudita, por exemplo, né, poder efetivamente meditar, relaxar, e aí a oração, que é o que eu queria trazer um pouco também para esse universo, né, o quanto a oração é importante como uma forma também de meditação para se conectar com tudo que é mais profundo no seu eu, né? Então, apreciação do belo. Dentro da psicologia positiva, o Martin Seligman, ele diz que, complementando isso, existem 24 forças de caráter, né? E aí as mais diversas possíveis, e a apreciação ao belo, inclusive, é a minha mais forte. Embora eu não manifeste em algumas coisas, mas talvez nessa questão da contemplação. E a gente trabalha com as 5 principais. Entre as 24 que existem, é um teste até gratuito, que é no VIA. Aí, quem quiser, é só pesquisar. Se conhecer melhor, na verdade é um teste que você faz para se conhecer melhor, para ver as suas características. Mas vamos lá, queria já entrar com a pergunta de $1 milhão que a gente fala aqui, já para começar o programa aquecido, já que a gente falou um pouquinho, a gente até colega de faculdade, mas essa questão, trazer um pouquinho essa questão da concentração, da oração, do poder da oração, e aí eu entraria na questão, a gente estuda neurociência, a questão do pré-frontal, da fé e tudo mais. As pessoas que trabalham essa inteligência espiritual, que trabalham a oração e o poder da oração, realmente acabam tendo um algo a mais? É uma vida com propósitos? Uau, que expressão! Essa expressão me arrepia, porque é exatamente essa expressão, né? Uma vida com propósito, né? Eu pratico desde 2017, eu passei por um transe assim, muito doloroso. Não vem ao caso agora. Em 2018, é interessante, né? Como diria o Jung, a vida tem uma certa sincronicidade, né? Eu creio muito nessa sincronicidade. Eu não estou dizendo que é um destino escrito nas estrelas e tal, mas eu creio muito na sincronicidade. E em 2018 eu viria encarar, assim, com 60 anos de idade, o maior problema da minha vida, né? Mas em 2017 eu tive aquilo que eu poderia chamar de um ano sabático.
sem saber do que aconteceria em 18. E eu comecei a praticar Lectio Divina. É um segmento especial, né, que significa... ela se desenvolve em algumas dimensões. A primeira delas é leitura, a segunda delas é você permitir que a leitura leia você, ou seja, você entende objetivamente o que você está lendo, e aí eu tenho alguns conteúdos que são objetos da leitura. A segunda é permitir que aquilo leia você. Primeiro você compreende objetivamente palavras-chave, o texto, depois você permite que aquilo leia você. O terceiro estágio é a oração, e o quarto é exatamente a contemplação. Não é? Isso mudou a minha vida. Eu vou usar uma expressão aqui que é própria do meu meio, mudou minha vida devocional. A devoção no sentido da minha entrega, né? de eu buscar justamente essa vida com propósito. Mudou completamente. Embora eu não tenha parado de trabalhar, foi um ano sabático, porque eu me dediquei durante um ano inteiro, o sábado inteiro, para fazer isso. E eu fiz um curso de revisão de vida em São Paulo com um mentor, que hoje está em Portugal, mas que a gente mantém contato permanente. E aquilo mudou completamente. Uma das primeiras coisas, para vocês terem uma ideia, que a gente, num papo informal, eu contei um pouco da minha história para ele. Ele falou: João, faz o seguinte, né? Lava o bebê, joga água suja fora, mas mantém o bebê. Porque em certos momentos da vida você tem vontade de fazer uma ruptura total, né? Ele falou: você tem paradigmas importantíssimos e tal, mantém isso. Eu sabia também, né? Você mantém isso e vamos fazer aqui um trabalho de você aparar as arestas e tal. Você sabe que 60 anos de idade, hoje eu tenho 64, aquilo mudou completamente minha vida. Não eram coisas absolutamente inovadoras, mas a prática daquilo e a disciplina. E hoje, a sua essência. A palavra-chave para mim é disciplina. Essa é a minha palavra-chave hoje. Porque eu era uma pessoa como tantas outras, né? Cheia de convicções, pleno de convicções. Continuo. Outra coisa é como você coloca aquilo em prática. Então a inteligência espiritual, ela não parte de uma coisa que fica só dentro de você, que você retém. Ela é a capacidade de você dar sentido para a vida. Ela aponta não só para você, mas para além de você mesmo. Sobretudo em relação ao meio que você vive, para poder transformar, em relação às outras pessoas. Há um princípio espiritual importante que é dando que se recebe, que os políticos tomaram isso de maneira, né, vil, né? Mas, de fato, é mais bem-aventurado dar do que receber. É a dimensão horizontal. E quando a gente descobre isso, né, você descobre, na verdade, o verdadeiro sentido da vida, que sempre é, como diriam os Quakers, né, é sempre um princípio de fora para dentro. É a vida a partir do centro. Então, não é você em si mesmar. Sabe, não é você ficar em quatro paredes, se fechar, cristalizado, encastelado. Não, ao contrário. Quando você regula o centro da tua vida, todas as coisas fluem, sabe? Você cresce nos teus propósitos, em realização. E não é uma questão só de resultado. A gente não pode medir a vida das pessoas somente por uma questão de produtividade. E quando se abre, é realmente libertador, como você contou do episódio da sua vida, porque quando a gente está falando de espiritualidade e transcendência, foi a primeira frase que você abriu. A gente está falando de propósito de vida, de significado. E quando a gente acha, porque a gente não constrói, eu vou construir, não, a gente encontra. O propósito de vida está dentro de nós, mas muita gente não acha. Então passa uma vida perdido. E quando você consegue encontrar a sua missão de vida, o seu propósito, o significado, por que você acorda todo dia. Então isso é espiritualidade, é a transcendência. O João falou, tanto a transcendência vertical com o Deus, né, quanto a horizontal E aí, com dentro os desses homens. diversos preconceitos que a gente tem, vou trazer o teu doutorado para cá, né? Porque afinal ele fez doutoramento nessa área, que é a questão do espaço, né? Assim, existe essa coisa de você estar, por exemplo, num templo ou numa igreja tal, e conseguir uma melhor conexão. Porque às vezes as pessoas falam, eu já ouvi, por exemplo, a igreja está onde você está. Onde um cristão está, por exemplo, Jesus está ali. Mas o espaço, ele acaba contribuindo ou não? O meu doutorado ele tem como tema o espaço sagrado
significado, linguagem e construção de uma categoria. Porque, na verdade, a epistemologia da arquitetura e da arte não costuma abordar a questão do sagrado. Então, na verdade, eu estou numa contribuição, não sou só eu, você tem um movimento mundial nesse sentido, e é muito próprio dessa geração. Há uma curiosidade pelo sagrado, né? Nessa geração. Há uma curiosidade, embora a gente pense que não, mas há muita produção intelectual, literária, muita produção de conhecimento, trabalhos de pesquisa nessa área, né? E isso já tem um tempo. Então, eu analiso na arte, na arquitetura, você pode dizer, mas é um recorte imenso, né? Mas eu trabalho com a questão da simbologia e da linguagem. E aí entra uma questão, porque até então a minha defesa é exatamente essa. Eles entendem, os maiores escritores nessa área, e assim, eu estou sendo muito ousado, né? Mas eles dizem que nós temos um repertório, um vocabulário. Por exemplo, o círculo significa determinada coisa na arquitetura e na arte sagrada, e a gente sabe que significa determinados modelos de composição, e eu, de certa forma, eu questiono isso, né? Porque eu entendo que, de fato, essa simbologia toda faz parte de uma expressão do sagrado, mas eu digo o seguinte, necessariamente... Entraria até na questão dos arquétipos propriamente, né? Quer dizer, até que ponto esses arquétipos que tanto Jung, Bachelard, vários outros autores que trazem pra gente, tem sentido efetivo no nosso cotidiano, inclusive no sagrado, né? Exatamente. Eles emergem, né? O Jung, por exemplo, eu gosto muito, eu leio tudo dele, né? Então, ele fala que eles emergem e tal. Mas ainda assim, eu entendo que há um espaço muito grande, quando a gente fala de criatividade, para a possibilidade de novas linguagens, novas simbologias para expressar o sagrado. Ou seja, eu não me restringo a um repertório conhecido, porque eu considero que quando você trabalha somente com um repertório conhecido, você está trabalhando mecanicamente com uma linguagem que pode ser religiosa, mas que não é necessariamente sagrada. Isso é meio louco. Mas espiritualidade é uma experiência pessoal, tem que ser vivida. Aí dentro disso, aquela questão que eu coloquei inicialmente, da pergunta, que é assim, então dá para, por exemplo, eu reunir um grupo de pessoas na minha casa, independente de uma célula, assim, mas efetivamente a igreja está ali também, na minha casa. Jesus mesmo disse, né, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Eu entendo que tem as duas dimensões, né? Eu concordo absolutamente de que alguém reunido sobre o mesmo propósito, sobre o mesmo olhar, há uma unidade ali. Se a gente for recorrer a um texto de uma escritura sagrada que fala, que todo mundo conhece, da Torre de Babel, né? Ela é uma construção humana, mas ela tinha 2 propósitos. O primeiro é elevar o seu próprio nome. E o segundo é que ela alcançasse o céu. Ou seja, os camaradas eram assim, bastante ousados. Só que nessa proposição, a espiritualidade estava de fora. Na verdade, havia orgulho ali. Sim, vaidade total. Né? Mas veja que o próprio Criador reconhece o poder da unidade. E ele diz, eis que agora eles são um, e não há mais limite para o que eles possam fazer. Então veja que o poder da unidade é um negócio seríssimo. Não é? Quando alguém se reúne com o mesmo propósito, com esse elan que leva as pessoas a realizar, é uma força assim, sabe, incontida, né? Agora, a espiritualidade vai um pouco mais além disso. Então, peraí, vamos fazer um pequeno intervalo, Renise, eu também espero, porque o programa passa tão rápido que essas questões a gente vai abordar daqui um minutinho no Pessoas de Valor. Não sai daí. Olá, sou a coach Renise Gomes. Minha missão é desenvolver o potencial das pessoas para levá-las ao melhor delas mesmas. Estou com um programa de desenvolvimento pessoal e de liderança, Líder Eficaz, feito sobre medida para você. Faça contato pelas redes sociais e o site Coach Renise Gomes. Existe um bebê
que é especial. Está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. De volta pessoas de valor no grau de profundidade que a gente falou no intervalo, assim, se você não estiver entendendo a nossa discussão, tá tudo certo, porque a gente também não está entendendo nada, porque a gente vai indo, vai se aprofundando, porque o princípio é o seguinte, a reflexão, o raciocínio e principalmente a mente humana é incrível e é muito legal, prazer você estar aqui no programa, Renise. Por favor, agora o segundo bloco é seu. O meu papel eu fico preocupada exatamente de trazer algumas coisas. Então, você fez a pergunta se a espiritualidade no individual e para que o templo, né? O espiritual, ele é individual, ele vem de dentro para fora, como você falou, né? Mas a questão do templo, não da grandiosidade, mas é a oportunidade das pessoas estarem juntas, das pessoas se alimentarem do grupo, de você ter aquela pessoa que pensa como você, que te apoia, que tem a mesma fé que você, que as mesmas crenças, né? Então, a importância do espaço nesse sentido. Sim, sim. Até da própria disciplina, né? Assim, como ele falou, a questão da religião, né? Não só a religião, mas a questão do nosso desenvolvimento humano passa muito pela disciplina. A gente mudar hábitos, por exemplo, é super importante. Então, assim, independente da tua religião, você pode ser ateu, falar, eu sou ateu, mas se você não tiver disciplina, você não consegue caminhar muito longe. E aí o fato de ter um compromisso com um grupo, assim, olha, todo domingo eu tenho um culto, ou então eu tenho escola dominical, ou tenho célula, ou seja, esse compromisso da igreja que às vezes é confundido, porque quem não é do meio fica assim, esse pessoal faz reunião porque é quase uma seita, tal, ou seja, tem uma distorção muito gigante em relação a isso, mas na verdade é para as pessoas poderem estar compromissadas com a fé, né? Eu, até talvez por ser arquiteto, né, trabalhar com arte, eu caminho mais ou menos, faço aquele difícil caminho do meio, né? Eu entendo que a realidade de um novo concerto, né, do Criador com o ser humano, ele dispensa o local exatamente porque ele transfere o local sagrado para dentro de nós. É a tua responsabilidade. Nós somos templo. Então, ao mesmo tempo que eu posso estar num templo, eu sou arquiteto e já fiz vários templos, sempre buscando nesse lugar, nesse espaço tridimensional, que espaço não é só tridimensional, a minha tese eu discuto isso, né? O espaço que não é tridimensional, né? Mas, enfim, eu posso, através desse espaço tridimensional, evocar o luminoso, o transcendente, mas eu não posso dispensar a experiência íntima. Essa é que verdadeiramente transforma. Aí entra um pouco a questão que eu queria trazer a Renise para isso, assim, porque a gente acaba fugindo disso? Por que todo dia tem uma desculpa para não ir no culto, todo dia tem uma desculpa para não orar e etc, etc, etc? Porque é tão difícil fazer essa conexão, porque é tão difícil ter disciplina, Rê. Sei que a pergunta é difícil, hein? Desenvolver antes de te responder, esse contexto de inteligências é fundamental, né? Se eu preciso da corporal, da emocional, da espiritual, de todas elas para estar bem integralmente, né? Agora, por que a gente, aí respondendo, por que não ser disciplinado? Porque a gente foge, a gente se acomoda naquela zona de conforto do que a gente tinha antes, e mudar isso quando você amplia, né, quando você descobre a sua essência, o seu propósito, e você está em busca verdadeiramente, fica mais fácil ter disciplina. Mas quando você ainda está nesse momento da construção, é mais fácil
você fugir, você dar desculpas. Se você não tiver disciplina em qualquer campo da sua vida, em qualquer das... Você não vai chegar a nada. Você sabe que a gente está fundando uma pequena editora agora, e loja virtual. E eu estou começando a escrever uma série como, C-O-M-O, interrogação. E aí eu digo, oração, como? Metanoia, mudança de mente, como? Jejum, como? E várias perguntas como. Porque nós somos plenos de convicções. A gente não consegue colocar aquilo em prática. Infelizmente, tem pessoas que se contentam tanto no saber, né? E a espiritualidade ela passa pelo saber, mas ela vai além disso, porque a racionalidade ela não dá conta de certas demandas do homem interior. Ela não dá conta. Não dá conta, é legal, muito bom, mas ela não dá conta. Eu tenho que ter contato com essa interioridade, com si mesmo, né? Com o self, né? Mas as pessoas se contentam. Então tem certo orgulho intelectual que é uma criptonita. Ela anula as tuas forças. Você vive num pêndulo entre muito conhecimento e convicção e frustração por não realizar. Por isso que o trabalho de vocês é absolutamente fundamental. Eu estou pegando ela, sabe? Estou pegando ela para me ajudar, para a gente fazer... Posso falar isso? Para ela me ajudar... Spoiler, a gente vai lançar em primeira mão aqui no programa, ninguém sabe ainda quem participa lá. Para ela me ajudar nesse trabalho de auxiliar as pessoas a reconhecer as suas potencialidades, seus talentos, os seus dons. Dons no sentido... de algo, de uma dádiva, e talentos no sentido de potencialidades naturais. As pessoas não sabem descobrir isso. E quando elas descobrem, você sabe disso, evidente, melhor do que eu, quando elas descobrem a satisfação que elas sentem, e eu entendo hoje que não são só os padrões mentais que mudam as atitudes, mas é disciplina de atitudes que mudam padrões mentais. Isso para mim foi uma revelação. Foi uma revelação. Né? Porque até então, a própria escritura sagrada diz: como pensa o homem, assim ele é. Eu estou nessa pegada, achando que as convicções mudam as atitudes. Só que quando você começa a se frustrar muito, não consigo mudar determinados padrões mentais. E aí eu começo a ler e ouvir. Olha, disciplinadamente, comece a fazer aquilo que você tem convicção de que é melhor. Né? Você começa a fazer o padrão mental. Você passa a viver a liberdade na vida do pensamento. Você não é mais escravo de um pensamento autoritário. Assim, eu sou dominado, eu quero fazer diferente, mas aquilo me domina. Não mais. E eu acredito muito nessa questão, aí sim, de ir para a igreja ou de ir para a oração, a questão de começar a fazer, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho tempo para fazer algo. E a procrastinação está muito ligada a essa questão dos valores mentais, né? Quer dizer assim, quanto tempo vai demorar para você seguir aquele tempo? Né? A verdade é essa, né? Se não colocar em prática, é o que ele falou, a frustração vem do outro lado. Exato. Então, eu tenho que ter o tempo de contemplação, de reflexão, mas eu preciso colocar em prática. Eu preciso, aí a gente sempre dá uma voltinha e vai na psicologia positiva. A psicologia positiva, ela tem 5 pilares, 5 tipos de vida. Uma vida positiva, uma vida de engajamento, que é quando você faz o que você gosta muito, que é o flow, né? Uma vida de relacionamento, nós falamos da importância das pessoas, né? Uma vida de significado, que acho que é o tema que a gente mais falou. E aí a quinta, o que fecha o que Martin Seligman chama de PERMA, é uma vida de realização. E aí a gente fala assim, não adianta olhar para trás, e, né, você precisa olhar para trás e ver o que você realizou. Agora a gente falou muito de cérebro, né? De certa forma a gente acabou falando de desenvolvimento humano, mas fala um pouco da questão social, que aí a gente não pode também, porque às vezes, como a Renise falou, nessa questão de misturar as coisas, mas agora vamos falar um pouquinho da questão da religião, efetivamente, e da igreja. Né? E aí eu não estou falando da missa, do culto, mas eu estou falando da igreja, dessa reunião de pessoas. Hoje falta muita referência na família. Né? A gente tem um problema de família. A igreja, de certa forma, acaba substituindo muitas vezes essa família? Não deveria, né? Não deveria. Ela deveria ser um complemento também. Né? A comunidade
religiosa, vamos dizer assim. Porque espiritualidade e religião, muitas vezes as pessoas têm alguma confusão em relação a isso, né? A religião é a expressão exteriorizada da espiritualidade. Por exemplo, a manifestação cultica, o espaço sagrado tridimensional, vamos dizer assim, a própria arte sagrada, ela é uma manifestação, eu acho que até cultica mesmo, daquilo que é a tua espiritualidade. Porque se não tiver essa primeira parte, não adianta ter o templo. Você vai chegar numa igreja que está lá fechada, que já não tem missa, que não tem culto, não tem nada. Basicamente, a gente está num prédio vazio. Exatamente. Então, são os relacionamentos que produzem. Claro que existe uma liturgia, existe, não é, um rito e tal, e cada um tem o seu, ok, né? Desde que eles sejam honestos ali no propósito que eles têm, vai bem. Agora, essa base familiar, por isso que eu, assim, desculpa até falar sobre isso, eu defendo um Estado laico mesmo, um Estado que não interfira, sabe, na orientação religiosa. A gente está vivendo um momento de certa forçação de barra, nesse sentido. Calma, né? Isso tem que ser desenvolvido na família e nos templos, né? Quem quer ter uma religião, adotar, isso tem que ser desenvolvido ali dentro. Isso é família, é fundamental. Acontece que a família está profundamente atingida, né? Profundamente atingida. Eu não sou tradicionalista em relação a isso de maneira nenhuma, mas a referência familiar é algo fundamental. E às vezes, de fato, a comunidade religiosa, ela supre, né, essa demanda, né, de convívio com as pessoas, de tolerância. É porque nesse momento de famílias desestruturadas, como a gente acaba notando, até pela velocidade das coisas e tudo mais, de repente ter uma outra referência para se basear para esses mais jovens é fundamental, né? E você sabe que a gente recebe centenas, né, de adolescentes, de jovens, com todos os problemas de A a Z, né? A comunidade, ela é fundamental. O amparo que ela dá, o abraço que ela dá, porque até os 20 anos de idade eu tive uma vida absolutamente diametralmente oposta que eu tenho hoje. Né? Eu estava no underground mesmo. Então, esse abraço da comunidade... Por isso que a espiritualidade, ela aponta para além de você mesmo. Ela aponta para o outro. E você encontra realização também no outro. Não como sombra, né, daquilo que você é, mas no sentido de você promover. Hoje, uma das nossas tarefas, eu digo porque ela está envolvida comigo, das nossas tarefas é promover pessoas. A minha alegria é perceber que eu contribuí para que a pessoa ela desenvolva o máximo possível do potencial da vida dela. Sim. Isso é o que é de mais sagrado, é deixar o legado, florescer. Sabe, eu estou numa idade com netos e tal, não estou nessa pegada de autopromoção, já passei dessa... Eu acho que eu nunca tive nessa... Mas enfim, o meu negócio hoje é olhar para a cara da pessoa e ver, pô, ela está se desenvolvendo. Ela está bem. Ela está florescendo, João. Né? Que ninguém tem, eu também não tenho. Mas é uma busca constante. A gente fala muito disso, da plenitude do florescimento como uma busca. É isso que a gente está. E isso, Pessoas de Valor também leva para você há 4 anos na Santa Cecília TV, porque é um programa que fala de desenvolvimento humano, que fala sobre um monte de assuntos que no final convergem para essa questão, que também é promover a qualidade de vida e promover as pessoas também. João, prazer enorme ter você aqui no programa. Que papo, né, Renise? Espero que um dia a gente leve você para lá também, junto com a gente, para a gente poder fazer um trabalho bacana. Será um prazer. Inclusive, é muito importante, né? Porque às vezes a gente fica com essa ideia de que a gente está falando de ciência o tempo inteiro, e aí às vezes a gente separa demais as coisas e, na verdade, a humanidade está totalmente integrada. Se você não trabalhar um pouquinho esses conceitos que a gente trabalhou aqui hoje, da mesma forma que não trabalha o sistema dopamínico, quando a gente está falando de neurociência e tantos outros assuntos que a gente fala aqui no Pessoas de Valor, você está perdendo muito do seu tempo, tá bom? Um forte abraço para você. A semana que vem a gente está de volta com Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV. Até lá!